Oi, gente. Aqui é o Gabriel novamente. Então já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. A criança da casa antiga, o espírito que precisava de paz. Eu me mudei para aquela casa pequena no centro da cidade, uma casa antiga, com portas de madeira escura e janelas largas, que deixavam a luz da lua entrar de forma misteriosa nas noites de silêncio absoluto. Quando encontrei o imóvel, não pensei duas vezes antes de alugá-lo. O preço era bom, e a localização, bem próxima da escola onde eu trabalhava, parecia perfeita para a nova fase da minha vida. No começo, tudo parecia calmo, mas logo, pequenas coisas começaram a acontecer, coisas que me deixaram inquieta. No início, eram apenas barulhos baixos à noite. Eu pensava que fosse o vento, ou talvez os vizinhos, mas à medida que os dias passavam, os sons se tornaram mais nítidos, mais próximos. Comecei a ouvir passos no andar de cima, onde não havia ninguém, e às vezes sentia algo esbarrar nas minhas pernas enquanto estava na cozinha, embora eu estivesse sozinha. Mas o evento mais estranho começou a acontecer em meu quarto. Toda noite, enquanto eu tentava adormecer, começava a ouvir risadinhas baixas, como se uma criança estivesse por ali. Quando me virava para olhar, nada estava lá. A sensação de frio aumentava, e eu não conseguia mais ignorar a presença de algo, ou alguém, na casa. Foi em uma dessas noites, quando já estava quase adormecendo, que vi pela primeira vez o que me causaria tanto medo. Ao virar de lado, percebi uma pequena figura baixa, quase do tamanho de uma criança, se arrastando para debaixo da minha cama. Meus olhos se arregalaram de susto. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer, apenas observando, tentando entender se era uma alucinação ou algum truque da minha mente. Mas não era. Eu sabia que o que eu estava vendo era real. Eu me levantei rapidamente e olhei sob a cama, mas não havia nada ali. O silêncio era absoluto, exceto pela batida do meu coração acelerado. No entanto, algo estava estranho. Algo não se encaixava. Ao olhar novamente para a cama, percebi que o cobertor estava fora do lugar, como se tivesse sido mexido por alguém. Aquela criança, ou o que quer que fosse, estava brincando com algo que não conseguia compreender. Nos dias seguintes, os objetos começaram a se mover sozinhos. Primeiro, uma cadeira na cozinha se arrastou para o centro da sala. Depois, um livro foi puxado da estante e caiu no chão. Eu procurei por uma explicação racional. Pensei que o vento ou algum tipo de corrente de ar estivesse fazendo tudo aquilo. Mas os objetos pareciam se mover com vontade própria. Eles estavam sendo manipulados por uma força invisível. A sensação de estar sendo observada se intensificou. E comecei a me sentir cada vez mais desconfortável dentro de casa. Eu não estava mais sozinha, isso era certo. Havia algo ali comigo, e não era só a presença da criança que eu via de vez em quando. O ambiente parecia estar tomado por uma energia densa, como se um peso invisível estivesse sobre minha cabeça o tempo todo. Certa manhã, decidi que precisava saber o que estava acontecendo. Fui até o antigo proprietário da casa, um senhor idoso que havia se mudado para um lugar mais tranquilo, e perguntei sobre a história da casa. Ele hesitou por um momento, como se tentasse encontrar as palavras certas. Então me contou algo que me deixou ainda mais desconfortável. Você deve saber, a casa tem seus segredos, disse ele com uma expressão séria. Os antigos moradores eram muito ligados a rituais e crenças antigas. Eles faziam oferendas para afastar algo, uma força que habitava aquela casa. Ele explicou que os antigos donos tinham um filho pequeno, que morreu tragicamente em um acidente. Após sua morte, começaram a fazer rituais com oferendas de alimentos e objetos simbólicos, como pequenas bonecas, brinquedos e até alimentos específicos deixados na janela ou ao pé da cama. Isso parecia acalmar o espírito da criança que, segundo ele, se manifestava de maneira inquietante, mexendo com objetos e causando os barulhos que eu estava ouvindo. Essas oferendas eram o que mantinham o espírito afastado. Ele disse: sem elas, a casa fica vulnerável. O espírito da criança não encontra paz e começa a se manifestar. A revelação me deixou em choque. Eu sabia que precisava agir rapidamente, mas o medo tomou conta de mim. A criança, ou o que quer que fosse, ainda estava lá, e agora que eu sabia o que estava acontecendo, sentia que a pressão aumentava.
Eu comecei a ver o menino todas as noites, sempre se arrastando para debaixo da cama. Ele me olhava com um sorriso, mas seus olhos vazios refletiam uma tristeza profunda. Seus risos baixos se misturavam ao som do vento e dos passos pela casa, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Naquela noite, decidi que iria tentar algo. Sabia que as oferendas eram a chave para afastar o espírito, então comecei a procurar por objetos antigos que pudessem servir como símbolos de paz. Lembrei-me dos brinquedos mencionados pelo senhor idoso e encontrei uma pequena boneca de pano que havia sido da minha avó. Eu a coloquei no canto do meu quarto, junto a uma vela acesa e um prato de comida, como se estivesse fazendo um pequeno altar. A primeira noite após a oferenda foi estranha. Não ouvi os passos, nem os risos da criança, mas o ar ainda estava pesado, e eu sabia que algo estava acontecendo. A figura da criança apareceu na porta do meu quarto, parada, observando-me. Eu estava apavorada, mas algo dentro de mim me dizia que eu estava no caminho certo. A criança parecia estar esperando algo de mim. Nos dias que se seguiram, comecei a entender que, de alguma forma, o espírito estava mais calmo. Os objetos já não se moviam mais sozinhos, e a sensação de ser observada desapareceu. Eu sabia que as oferendas, os brinquedos e os objetos simbólicos tinham feito alguma diferença. A energia da casa começou a mudar, e o peso que eu sentia no peito foi se dissipando. Aos poucos, a presença da criança foi se afastando. Eu continuei colocando as oferendas todas as noites, mas em um momento, senti que não precisava mais. O ar na casa estava mais leve, e os barulhos pararam. A figura da criança, que antes me causava tanto medo, começou a desaparecer. Às vezes, eu ainda sentia a presença dela, mas não como antes. Ela já não estava mais tão próxima, não mais me assombrando. Finalmente, percebi que as oferendas haviam cumprido seu papel. A criança, o espírito que a representava, havia finalmente encontrado a paz. O medo que antes tomava conta de mim agora dava lugar a um silêncio tranquilo. A casa, que antes parecia estar cheia de segredos e mistérios, agora estava em paz. E eu, finalmente, também pude respirar tranquila. E é isso, gente. Esse foi o relato de hoje. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros. Compartilhe com seus amigos. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.